Iba, eita, quase eu quebro. Ao vivo, né, galera? O que eu vou trazer hoje pra vocês? Olha, quase eu não vinha hoje, queria desistir. Amanhã ia dar uma desculpa, mas estamos aqui disciplinarmente todo dia útil, né? Será que eu venho aqui sexta-feira? Não, sexta-feira não pode. Você é doida? Minha avó me matava, né? Sexta-feira aí, o dia o grande dia, né? Então, na hora da agonia, principalmente, então é dia de ficar quieto. Então, venha amanhã, mas não venha sexta, tá? O que eu venho trazer hoje para vocês? Vou trazer um caso do dia. A live hoje vai ser rápida, até por conta do horário. Saí de casa, eu acho que 3 da tarde, para ter uma reunião com uma empresa aí. Deu tudo certo, graças a Deus. Em outro momento, a gente vai trazer esse repertório para vocês também de advocacia contenciosa para empresas, tá? Mas primeiro a gente foca no o contenciosa já consultiva, mas a gente foca primeiro no contencioso. Por quê, pessoal? Porque é ele que te faz tu enxergar as brechas, né? O contencioso, a advocacia contenciosa, é ela que vai te dar a visão daquilo que, se tu não ajustar no momento do consultivo, no dia a dia da empresa, no dia a dia de trabalho, vai dar problema lá na frente, vai abrir uma brecha, e assim, quando tu consegue, né, estruturar bem uma ação judicial, coisa que a gente bate muito na tecla aqui, né? Inclusive aprendendo a fazer as liquidações, tu tem clareza de quanto de benefício tu tem com determinados atos, com determinadas orientações, e quanto de risco tu também tem em fazer determinadas coisas. Isso te ajuda muito a ter um diálogo claro com a empresa, né? Porque quando tu chega lá para a empresa, fala, olha, não pode fazer isso. Ela fala, tá, não pode, mas se eu fizer, e daí? Né? Aí tu fala, olha, e daí que tem um valor tanto mensal, porque o direito do trabalho é assim, né? Você tem um desvio ali de valor naquele mês, e aquela verba recorrente de forma inadequada, ela vai gerar um aumento, né, de risco progressivamente. Então, isso é um problema. E aí, quando tu tem isso no repertório, essa visão do que lá na frente, em uma ação judicial, vai ser sustentado e vai ser difícil combater, tu consegue prestar uma consultoria mais clara, ter um diálogo melhor. Então, por isso que a gente começa sempre pelo fim, né, para aquilo que pode lá na frente dar problema, que é a ação judicial, que é os valores que vão ser condenados a partir daquela conduta que a empresa tem. Então, lá na frente a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui sobre o consultivo, mas no trabalhista raiz aí, né, que está no link do perfil, vocês têm advocacia tanto de empregado quanto de empregador, ou seja, defendendo a empresa ou acionando a empresa judicialmente, porque a gente tem que ter 360 graus de experiência para advogar, né, com tranquilidade em qualquer lado. Então, independente do lado que eu esteja, eu tenho que ter noção do que o outro lado é capaz de fazer. Se eu não tenho noção do que o outro lado é capaz de fazer, a minha ação é frágil. Mas se eu sei quais são as defesas que vêm e eu consigo mensurar se aquela defesa é boa o suficiente para impedir, né, a pretensão que eu estou fazendo. E se eu tenho uma defesa boa, eu sei quando as pretensões vão cair. Então é importante ter noção 360 graus. Então, se a gente quer advogar para reclamante ou reclamado, não interessa, a gente tem que saber os dois. E é por isso que o trabalhista raiz tem essa visão em 360 graus. O que eu vou trazer de experiência para vocês hoje é um caso que o meu sócio me trouxe e, e que é comum, né? É comum, não só ele, como colegas e tudo mais. Até recebi uma mensagem de uma colega hoje, não conheço pessoalmente, mas ela tá com o caso do irmão dela, né? E ela nem é da advocacia do trabalho e o irmão dela precisou, então ela foi ali, entrou e tá com medo de estar certo, tá errado e prejudicar o irmão dela, né? Uma pessoa muito próxima, então ela pediu para que eu desse uma olhada. E aí eu falei, não, beleza, eu vou dar uma olhada, ela é amiga de amigos, assim, e vou ajudar. E por que é importante, né, a gente ter uma segurança? Por isso que é importante a gente estudar para fazer determinados atos, e foi o que o meu sócio trouxe hoje, um caso que o juiz pediu ali na fase inicial. Isso vai acontecer muito com vocês, tá? Na fase inicial, já aconteceu várias vezes e de várias formas. Vou dar dois, três referências aqui para vocês terem noção de como acontece isso. Tu entra com uma inicial e o juiz, por exemplo,
quer extinguir sem resolução de mérito. E aí ele se manifesta de uma seguinte maneira. Por exemplo, hoje a gente estava defendendo um espólio. Então era o espólio, né, de uma pessoa que faleceu e essa pessoa tinha um filho só tem um filho e não era casado em registro, né? Não tinha união estável ali com a pessoa com a qual ela tinha o filho, mas a união estável não era registrada. Essa pessoa vai ter direito? Vai, mas aí vai precisar de uma demanda civil para garantir o direito dela, exceto se forem verbas residuais. Mas a grande questão é, o filho dele é menor de idade, então ele precisava ser representado por essa pessoa. Então ela estava ali como representante, né? Não como representante do filho, né? Herdeiro, para pedir aquilo que não foi pago a ele. E o meu sócio estava perguntando, e aí? Ele disse para eu abrir um espólio, uma união estável, indicar quem era a pessoa adequada, porque ela não podia ser, já que ela não tinha a união estável, né? Ela não tinha como ser a parte litigante, já que não tinha comprovação da união estável. Eu falei, não, cara, tu tá certo. Porque ele disse, mas a gente colocou ela como representante do filho e entrou com a ação porque ele é menor de idade, então ela tinha que representar ele, já que ele não tem capacidade civil para ajuizar a demanda. E eu falei pro meu sócio que ele estava certo. Ponto final. Então, basicamente, às vezes, o juiz vai se equivocar, talvez ele não tenha lido direito, talvez ele tenha achado que a gente colocou alguém ali que não estava com a união reconhecida como titular, né? E a gente colocou como titular o filho e ela como representante, né, dele, já que ele não tem capacidade civil. E aí, basicamente, vai fazer isso. Se o juiz não aceitar, a gente vai ter que recorrer, né? E aí, provavelmente, ele pode pedir um documento específico, né? Se ele não aceitar, a gente ajuiza de novo com um documento específico, para não ter que recorrer de imediato. Mas aí, se ele insistir, a gente tem que recorrer, já que a gente tem a titularidade ali, né, através do filho, quanto a esses pedidos, né? Só que essa que é a grande questão, porque se a gente não está bem embasado, se a gente não se mantém estudando, quando o juiz faz uma coisa fora da curva, ele dá uma decisão, ele faz um questionamento, a gente tende a tremer. E eu vi uma frase recentemente que, cara, para mim ela resumiu a advocacia de uma forma que eu não tinha resumido, que é: o advogado é o primeiro juiz da demanda. Na verdade, eu acrescento mais, ele é o primeiro e o último. Por quê? Porque é ele que vai atender o cliente, que vai falar, olha, o justo é tal, o justo é que você receba isso aqui. Tá? Esse aqui é o justo, de acordo com o que tu está me trazendo. Pode ser que lá na frente a outra parte traga alguma coisa que eu modifique minha opinião. Claro, ela trouxe algo que eu modifique. Mas eu não posso modificar minha opinião a partir de argumentações. Tá? Então, eu tenho essa tese, para mim essa é a tese correta, aí o juiz, né, que aí muitas vezes vocês veem ele como a autoridade máxima, né, tem essa roupagem, dão uma hierarquia até, que não é para ter, mas dão. E quando ele dá uma opinião, vocês tendem a se corromper, ir para o outro lado, desviar. Por quê? Porque não se sente seguro, já que entende, ele deve ter mais experiência, só que às vezes ele está sendo arbitrário, às vezes ele está equivocado, às vezes a tese dele é superada, às vezes a tese dele está avançada demais e não é aplicável ainda, pode até fazer sentido o que ele está falando. Mas para a justiça atualmente não é aquilo e ele não pode fazer as coisas da cabeça dele. Então, tu tem que julgar a causa, né, em primeira ordem, para que quando seja desviada, sem razão, por mera argumentação, tu reforce, né, tu recorra. E aí precisa de estudo para tu ter essa segurança. Se não tiver essa segurança, não vai conseguir fazer isso. E por várias vezes, tem vezes, por exemplo, principalmente quando a gente está com uma causa complexa, em que ela exige uma liquidação muito aperfeiçoada, verba em cima de verba, né? Porque no direito do trabalho é assim, gente. Não é igual civil, não é igual a outras áreas. Porque em outras áreas é o seguinte: o dano material é uma coisa, o dano moral é outra coisa. E eles não se comunicam. Então, olha, estou pedindo dano material que é esse valor específico, aqui tem um recibo, está aqui o valor. Eu tenho dano moral, eu vou arbitrar nesse valor, doutrinariamente, acabou, eles não se comunicam. No direito do trabalho não é assim. Então, se tu pede uma diferença salarial, se tu pede uma periculosidade, se tu pede questões salariais, isso tudo vai agregando em férias, vai agregando em hora extra, vai agregando em tudo. E aí é aquele cubo mágico. Tu mexe uma coisa, vai mexendo outra. A justiça é assim. Tudo na justiça é como um cubo mágico. Tu não mexe uma peça sem mexer outra coisa.
Tu não lança uma tese, essa tese é isolada do mundo, é só nesse caso, não, ela vai, né, ser usada como referência, vai mexer em outro lugar. Só que no direito de trabalho isso fica muito claro. Então, no direito de trabalho, uma coisa puxa a outra. E aí tem momentos que a verba é muito complexa, né? Os pedidos, a soma dos pedidos torna uma coisa complexa. E o juiz não compreende alguma coisa relacionada à liquidação, acha que está fazendo pedido duplo. Assim. Já teve várias vezes que o juiz falou assim, olha, você está fazendo um pedido de duplicidade sobre hora extra. Porque existe uma diferença entre hora extra, adicional de hora extra, e às vezes é cabível os dois. Enfim, se vocês quiserem aprender mais disso, vai no Trabalhista Raiz, lá que tem módulo só de cálculo do trabalho, vocês vão entender o que eu estou falando de uma forma específica e aprofundada. Mas aqui, porque a gente está relatando, é apenas para vocês terem noção de como o juiz vai errar, e às vezes ele não entende aquilo, e pode não ser ele que está respondendo, pode ser o assessor, e às vezes ele também não entende porque existe um motivo para ele não entender esse ponto. Né? Ele fez uma prova concursal que não obrigava ele a isso. Né? Ele está respondendo ali o justo relacionado a um caso que vem perfeito relatado no concurso. Por que vem perfeito? Porque tem que ser para poder avaliar esse cara, né? Como é que eu vou avaliar ele com um caso meio torto? Então, só que o que acontece? Quando tu vai fazer uma demanda inicial, na vida real, as pessoas têm falas diferentes, têm diálogos, têm... Imagina vocês que podem advogar em âmbito nacional, gente. A advocacia do trabalho ela é virtual em boa parte. Algumas regiões estão querendo retroceder, mas ainda assim, tu consegue advogar, atender de forma virtual, protocolar de forma virtual, a audiência, talvez tu tenha que colocar um correspondente. Mas, de toda forma, boa parte tu consegue fazer de forma virtual. Então, imagina você atender pessoas de regiões diferentes. Tu vai ter que ter noção de contexto, diálogo, fala, gíria, né? A pessoa não vai vir aqui e dar um texto narrado perfeito, vocês vão ter que investigar. E aí, é diferente, né? Quando a gente faz OAB e tudo isso. Então, a gente tem esse vício, o juiz tem esse vício, ele vai aprendendo ali também com a experiência, só que chega um determinado momento que ele não vai saber tudo e ali às vezes tu vai corrigir ele. Então ele errou e às vezes eu falo assim, olha, você não está entendendo, não há duplicidade. E aí eu tenho que apontar o porquê não há duplicidade. Eu presumi que ele devia saber. Mas essa que é a grande questão. Às vezes a gente presume muito. A gente presume que o juiz sabe a lei, né? Ele sabe direito. É um princípio, e é um princípio, obviamente, para ser utilizado. Por isso que a gente não precisa provar a lei, né? Então, existe esse princípio aí, que a lei não precisa ser provada porque o juiz conhece a lei. No entanto, né, na realidade não funciona assim. Então, às vezes, ele vai errar, ele vai ser arbitrário. Olha, teve uma época, uma das minhas primeiras ações foi para minha irmã. Uma das primeiras ações que eu fiz foi advogando para minha irmã. E ela tinha direito a intrajornada, né? Ela era estagiária e eu entrei pedindo reconhecimento do vínculo, porque ela não era usada, né, como estagiária, era usada como profissional. E consegui o vínculo. Nisso que eu consegui o vínculo, ela tinha intrajornada no meio. E o juiz fez o seguinte, isso era antes de 2017, tá? Então a gente tá falando aí, eu me formei aqui em 2016, nem sei mais, acho que é 2016. Aí tá. O que aconteceu? A gente, 2017, janeiro de 2017, por aí. Então, quando a gente teve ação, o juiz condenou em intrajornada indenizada. Indenizada. Ele considerou a natureza indenizada da intrajornada. Naquela época, não era indenizada. Por quê? Porque era intrajornada de todo o período contratual. E a gente lia como hora extra. E hora extra durante todo o período contratual, se é habitual, vai gerar reflexo. E por conta de gerar reflexo, né? É uma contraprestação pelo trabalho, gera reflexo. E então, natureza salarial tem que ter reflexo. O juiz deu natureza indenizatória. Ele leu como doutrinariamente, seguiu uma corrente de natureza indenizatória. Eu consegui a reforma, obviamente, porque o que vigia na época, né, o que estava vigente na época, era que a intrajornada, se habitual, tinha natureza salarial. A indenização da intrajornada. A gente tem isso hoje? Não. Então esse juiz estava, vamos dizer, à frente do seu tempo relacionado à aplicação dessa norma. Mas ele estava errado. Para a época. Então, recorri, venci. E aí vocês poderiam ler e falar, meu Deus, lindo, faz sentido. É uma corrente muito forte, é uma corrente que é tão forte, né, que modificou a lei aí. Né? Embora tenha sido desengavetada e teve muitas coisas ultrapassadas, foi o que ficou estabelecido.
E aí tinha uma frase que o meu professor falava muito, é o seguinte, um artigo de lei, né, às vezes bota ao chão aí toda a doutrina, tudo aquilo que a gente estuda, enfim, a gente passa por essa frustração, né? A gente está agora com a suspensão do STF. Acho até que vai ser isso que eu vou trazer amanhã, olha, como tema da live. A suspensão do STF aí aos processos de pejotização e similares, cara. Absurdo. Absurdo. Uma coisa assim, completamente absurda. Mas, já dando spoiler, né, do que eu acho sobre isso. Mas basicamente é isso. Até isso, ó, o STF está fazendo absurdo. Eu não posso dar minha opinião? Claro que pode, né? Mas o que acontece quando a gente fala de processo, mas a opinião também não conta. Tá? O que conta é que na hora de tu advogar, na hora de tu sustentar uma tese, tu vai ter que ali colocar, né, a tua hermenêutica jurídica para jogo e ter confiança naquilo que tu estuda, naquilo que tu tá falando naquele ponto. E por muitas vezes não são matérias complexas, não. São matérias simples. Ele desvia da matéria simples, só tem que ter mesmo confiança para recorrer, confiança para fazer o simples, para falar, olha, juiz, por exemplo, nesse caso do meu sócio, esse daqui é filho dele. Tanto que eu falei para ele assim, olha, pega aí o atestado de óbito. Por quê? Porque no atestado de óbito, para quem não sabe, tá lá a filiação. Aí vai estar lá filho único. Pronto, ele é legítimo. Não tem discussão. Tá aqui a identidade dele, ele é menor de idade, ela é a mãe dele. Então, independente da união estável, estar reconhecida ou não, ela tem legitimidade para estar nesse polo, porque ela está representando ele que não tem capacidade civil. Então é uma coisa muito simples. Só que aí tu pensa, né? Não, mas o juiz não percebeu isso, ele já viu, ele tá falando alguma outra coisa aqui. Não, fala isso. Porque tu tá instrumentalizando um ponto que se ele for contra, tu vai poder recorrer. Entendeu? Provavelmente ele vai modificar isso aí. Ou então pedir alguma outra coisa que ele considere necessária e que até então ele não apontou. Entendeu? Então, às vezes, vocês têm essa desconfiança de si. Não tenham, tá? Botem para jogo. E às vezes botem para jogo, mesmo que perca, fala assim, não estava certo, acabou. Porque vai acontecer. Vai acontecer de vocês terem a razão 100% e perder. E aí na outra vez que tu vai atender outro cliente, tu vai mudar isso por causa desse juiz. Ah, então o juiz falou assado, né? E agora eu vou mudar tudo para isso. Toda vez que eu atender o cliente, não concordo com esse juiz, mas eu vou seguir ele porque ele ele naquele processo eu perdi. Não, pelo contrário, vai cair nele de novo, você nem sabe. E aí cai em outro que pensava igual a ti, né? Que tinha a mesma análise técnica, eu não gosto dessa palavra pensar. Tem gente que pergunta, o que tu acha? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu não dou opinião de acordo com a minha cabeça. Né? É aquilo que a gente estuda, a ciência jurídica aplicada. Então, aquele juiz teve a mesma interpretação técnica, jurídica, científica que tu. Aí tu deixou de lado para aplicar o outro lá que fez tu perder um processo. E aí deixou de ajudar 10 pessoas, então parou de atender. De novo, vocês são os juízes da causa. Se tu para de atender uma pessoa por causa de um determinado processo que foi indevidamente injustiçado, tu acabou de dizer não para uma galera que não vai procurar outro advogado, não. Que vai desistir. Ou seja, tu deu a sentença dessa pessoa antecipadamente. E como eu digo o último juiz da causa, tu pode chegar à terminação e falar, olha, esse aqui foi o condenado, esse aqui eu concordo, esse aqui não concordo, infelizmente aconteceu isso, isso e isso. Vocês são os juízes que vão traduzir para ele a verdade que vocês falaram é a verdade que vai se estabelecer. Assim é a prática, né? Então, gosto muito dessa frase, que o advogado, o primeiro trabalho dele, para mim o último também, é ser o juiz da causa, né? E então tomem posse disso, porque é necessário vocês tomarem posse disso para que vocês tenham confiança para recorrer, para debater, não é para se ofender, não é para xingar, brigar, né, diminuir ninguém, diminuir o juiz nem nada. É porque isso vai ajudar vocês a tomarem decisões mais seguras, tá? A não se corromper por estar temerário. Fechado? Então, essa é a live de hoje, uma live meio motivacional? Não, é muita prática mesmo, porque sem isso vocês vão ficar, parece, barata, tonta, andando de um lado para o outro. Toda hora que o juiz der uma decisão, tu vai para lá. Esse juiz deu outra decisão, vou para cá. Uma vez eu vi uma professora, cara, eu fiquei assim, não, eu estou indignado com um negócio desse. Ela simplesmente estava ensinando liquidação de determinadas verbas e falou assim, olha, esse é o caminho certo. Por quê? Porque eu tenho uma sentença aqui que diz isso. Quase eu me enterro. Porque além de ela estar ensinando errado, aquele tema, que era sobre hora extra,
ela utilizou um argumento muito frágil. Quantas sentenças absurdas e injustas existem no meio jurídico, eu não consigo, seria incontáveis. Seria algo que, se a gente fosse ler uma a uma, isso ia entrar tanto no coração da gente que a gente ia querer abandonar, tipo assim, joga isso fora. Vocês não prestam para nada, porque olha só quanta gente aí. Né? Vamos levar para a área criminal, que é mais noticiada. Quanta gente é presa e é inocente. Ia ficar doido. Ou tem uma punição além do que devia. Ou pessoas que são inocentadas, ou anulado o julgamento, né? Eu já estou dando spoiler aqui do que vocês já sabem noticialmente aí, por notícias, né? De âmbito mundial, que tem gente que tem anulado o julgamento aí e devia estar preso. Então, não dá para se basear numa sentença. Obviamente, essa pessoa ela foi canalha. Simplesmente canalha. Né? Poderia buscar uma palavra sofisticada, mas não vou perder tempo com isso. Então, essa pessoa foi canalha, mas tu não pode cair nesse tipo de canalice, não. E também não pode se abraçar a isso, porque senão tu vai ficar perdido. Tem que sustentar e vocês só vão ter essa confiança estudando. Não tem jeito. Né? E apostando, fazendo. Tem coisas, por exemplo, também que vocês vão perder, porque vocês sabem que está estabelecido de forma equivocada, mas vocês têm que continuar brigando por aquela justiça. Tu não pode abandonar teu cliente até que a gente consiga modificar as coisas. Fechado? Outro momento eu falo mais sobre esse ponto de continuar tentando em causas que não estão estabelecidos não abandonar teses, né? Matérias aí de pretensão ou de defesa em casos que hoje a justiça está deturpada. Então a gente precisa aí às vezes continuar batendo naquela tecla até que um dia vai ser modificado, tá? Melhorando a tese, até achar um juiz que abrace também, vá contigo, um desembargo, que leve a sério, que leia. Tá? Outro dia a gente fala mais desse outro ponto aí. Mas como regra geral, vocês têm que ter esse embate, tem que ter essa confiança, porque senão vocês vão ficar doidinhos, tá bom? Beijo por hoje. Essa amanhã, a última live, acho que venha falar dessa suspensão dos processos, né? E sexta-feira não, sexta-feira, horas da agonia, todo mundo quieto, nada de estudar também. Só nessas 3 horas. Depois pode estudar, apagar a luz, né? Era assim quando eu era mais novo. Desligava a TV, não podia ficar dormindo, minha avó me acordava, epa, na hora da agonia não pode dormir. E é isso. Mas é isso.